Já pensou quantas vezes a gente pode fazer as coisas, mas o medo nos paralisa e o desejo nos move? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes de começar esse assunto, eu quero trazer um recado para vocês. Eu tô aqui com o meu caderno para ler os tópicos do vídeo, porque tem muito conteúdo que eu vou acabar falando e eu quero citar algumas coisas importantes, como fracasso, ouvir não e etc. Que são alguns dos temas, mas eu vou me aprofundar em cada tópico, talvez 1, 2, 3 minutos cada tópico. Eu quero fazer um vídeo totalmente mais preciso e um vídeo mais precioso do que a gente está acostumado a ver na internet. Até porque eu sempre fui o cara de muita profundidade em tudo que eu fazia, em tudo que eu faço, em tudo que eu desejo. Tem uma luz na minha frente aqui me cegando, então se eu ficar com o olho um pouco mais fechado, me desculpem. Eu sempre gostei de produzir conteúdo de uma forma um pouco mais abrangente. E como que a gente pode começar esse vídeo falando sobre o medo paralisar? Cara, eu tenho que citar uma história de um modo um pouco simples. Imagina lá o Davi, né, o grande rei Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Eu gosto de citar algumas histórias para vocês pegarem o contexto do conteúdo do vídeo. Então, Davi foi desafiar Golias a enfrentá-lo. E Davi não tinha arma, Davi não tinha experiência em batalha, Davi era apenas um cara franzino, um cara pequeno perto de um grande guerreiro, um grande lutador, vamos dizer, um lutador nato. Golias então viu Davi pequeno e simplesmente viu, é apenas uma barata, eu vou esmagá-lo com tanta facilidade. Então Davi tinha duas opções: o medo de não enfrentar Golias ou o desejo de vencer Golias. E na nossa vida também é assim. Eu sempre tive medo de produzir conteúdo para a internet, falar na internet, produzir os conteúdos que eu produzo. E eu fiquei muito tempo afastado disso tudo. Eu fui para outros conteúdos, fui para games, até estava tentando fazer conteúdo de games, mas o computador estragou e eu pensei assim, cara, por que não voltar a fazer o que eu sei fazer? Que é falar sobre estoicismo, sobre energia, sobre reiki, sobre conteúdos diversificados de filosofia, não conteúdos que eu ainda estudei. Eu tenho que estudar muito mais, eu acredito, para chegar a algum lugar. Mas se o medo tivesse me paralisado, aonde que eu chegaria? E aí a gente entra no primeiro tópico, que é o tópico do fracassar. Já parou para prestar atenção quantas pessoas têm medo de fracassar, têm medo de... Ah, mas se eu tentar fazer não vai dar certo. E esse primeiro tópico, na verdade, do fracassar é o medo é um processo de fuga. E o que é esse medo, processo de... O nosso primeiro tópico, então, é o medo é um processo de fuga e pra gente falar esse subtópico, né, que é o fracassar. Cara, muita gente tem muito medo de fracassar. Quantas vezes você já parou e pensou, cara, se eu fizer tal coisa vai dar errado, se eu fizer tal coisa eu não vou conseguir fazer, se eu fizer tal coisa eu tenho muito receio de eu não conseguir concluir esse objetivo. O medo de fracassar paralisa muitas pessoas. E paralisa num ponto que a pessoa simplesmente entra em pânico. Eu já entrei em pânico várias vezes por não conseguir fazer uma coisa, às vezes não fazer uma prova. Quantas vezes eu fui fazer o Enem há muito tempo, há alguns anos atrás, e muito tempo atrás também. Eu cheguei na hora da prova e eu não conseguia olhar para a questão e não me desesperar porque não sabia a resposta da questão. Isso aconteceu 1 ou 2 vezes quando eu fiz o Enem 3, 4 vezes. E esse medo de fracassar, às vezes, é uma coisa muito mais mental. É um processo muito mais mental nosso do que um processo realista. A gente cria processos na nossa vida que a gente não sabe nem o que está acontecendo. E todo processo tem uma causa, todo processo tem um sintoma, todo processo tem uma origem. O medo de fracassar, às vezes, é o medo de paralisando. É o medo que vai te paralisar. E às vezes você só tem que ter um desejo a mais, o desejo de seguir adiante e fazer aquilo acontecer. Bom, o nosso segundo subtópico aqui é o ouvir um não. Cara, quantas vezes a gente para e presta atenção? Pô, chega, vamos supor assim, a criança. Vamos pegar o sentido da criança. A criança tá lá fazendo uma festa incrível na rua, curtindo com seus pais, brincando, se divertindo. Ela olha pra vitrine e vê um brinquedo sensacional. Ela vê aquele brinquedo muito maneiro. Mas a mãe fala, o pai fala, hoje não. A criança então começa a se debater, se sentir um medo de nunca conseguir aquilo que ela tanto queria. O ouvir o não existe até na fase dos adultos, dos pré-adolescentes e dos adultos. Quando o adolescente quer simplesmente tirar um rolê com os amigos,
Mas os pais falam, hoje não. Hoje você não vai. Hoje você não vai jogar. Hoje você não vai fazer isso. Hoje você não vai fazer aquilo. Então o adolescente se prende a uma ideia, a um pensamento que é: ah, mas ele não tá deixando porque ele não me ama. Cara, eu já pensei isso várias vezes na minha vida. Isso até com os 25 anos. Quando eu escuto um não, eu reflito bastante hoje se esse não, ele pode me fortalecer ou ele pode esconder uma dor lá do meu passado, quando eu não tinha as coisas que eu queria ter. Às vezes a falta de dinheiro, que é um tema mais futuro que a gente vai trazer para vocês, que eu vou trazer para vocês, esse ouvir um não pode ser um peso muito forte para algumas pessoas e para outras pode ser simplesmente um dane-se, não vou falar essa palavra, mas vou falar assim, um foda-se. Às vezes ouvir não machuca muito. Às vezes um relacionamento, você tá num relacionamento muito afetivo e a sua mulher vem toda carinhosa e ela vem e fala assim: amor, eu tô com fome, vamos comer em um tal lugar? E você fala um não pra ela. Não porque você está sem dinheiro, não porque você está com alguma coisa, às vezes você só está sem vontade de sair de casa, mas você sempre vai falar um sim. Sabe por quê? Porque ouvir um não e falar um não dói do mesmo jeito. Eu já ouvi muitos nãos e já evitei falar muitos nãos também. Mas ouvir o não, às vezes incomoda muito mais. Incomoda porque você está acostumado, a criança, o adolescente ou o adulto está acostumado a sempre ouvir sim na sua vida. E quanto mais cresce, mais difícil fica, beleza? O nosso outro subtópico é tentar novamente. E lembrando, o nosso assunto é: o medo é um processo de fuga. Tentar novamente. Já vou dizer para vocês, não tente. Para de tentar na sua vida. Quem tenta sempre vai fracassar em algum momento da vida. Eu estou, como sempre falo, já falei diversas vezes em vários vídeos desse canal. Às vezes você só está tentando, você não está querendo conseguir. Então para de tentar, porque quem tenta sempre está fugindo da própria realidade. Quem tenta passa por um sofrimento extraordinário. Tentar é o mesmo do que simplesmente pegar o seu cérebro, os seus neurotransmissores, os seus neurônios e falar: ah, amanhã eu tento de novo. Ah, mas se eu tentar de novo, talvez eu consiga. Esse e se, esse tentar é um se. Nunca vai ser uma certeza absoluta. Quando você coloca certeza absoluta na sua vida, você consegue resolver qualquer problema dela. Então pare de tentar. Ai, mas eu vou gravar um vídeo, vou tentar ver se vai dar certo. Já deu errado. Esse tentar é um mecanismo de autofuga, de autossabotagem. Então, se você fala assim, eu vou tirar uma foto hoje. Ah, eu vou tirar 10 fotos. Uma aqui fica melhorzinha, eu posso. Não, você vai tirar a melhor foto, não até tentar. Mas você vai tirar a melhor foto porque você sabe que você vai conseguir a melhor foto. Então pare de tentar e comece a conseguir. Vamos para o nosso segundo tópico. Desejar é querer se movimentar. O subtópico é desejo de melhorar e desejo de amar. Vou já citar esses dois para ficar bem específico. Cara, quando você está num processo de relacionamento, eu acho que isso vai até ficar um corte pro meu Instagram. Quando você está num processo na sua vida, a sua vida não pode ser, olha, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Não, você sempre tem que buscar a sua melhoria. Eu treino karatê, eu treino esportes desde os meus 5 anos de idade. Vou citar um pouquinho a minha história para vocês contextualizar. Imagina um cara que sempre quis ser jogador de futebol. Treinou até os 8, parou até os 11. Com 11 começou o karatê. Com 12 começou o futebol de novo. Treinou futebol dos 12 aos 16. Com 14 parou o karatê. Vou contextualizar de novo. Eu treinei esporte, treinei futebol numa escolinha até os 8, dos 5 aos 8. Parei, com 11 anos eu comecei o karatê e parei aos 14. Dos 12 aos 14 eu treinei numa escolinha de futebol de novo. Quando eu me mudei pra cá, pra cidade que eu moro hoje, que é interior do Paraná, interior barra cidade norte do Paraná, eu comecei a fazer o quê? Eu fui pro futebol, saí do futebol, comecei o handball e jogava bola ali esporadicamente uma vez por semana com meu tio. Depois disso, em 2017, eu comecei no karatê de novo, num outro estilo. Eu treinava o Rengokai e depois eu fui pro Kyokushin, numa federação, numa das federações que tem. Aí, treinei até 2020. Só que em 2018 eu comecei a treinar para ir pro exército. Não fui pro exército, mas continuei treinando até os 21, quando eu acabei sendo internado. Um outro papo aí pra gente conversar. O processo do internamento, às vezes, é uma confusão mental. Eu acho que pode ser um tema legal pra gente tá falando sobre. Um internamento interno na nossa própria mente.
E eu então fiz o quê? Eu continuei treinando em casa, saí do treinamento. Depois de um tempo eu voltei pro dojo, treinei até 2023. Saí e depois de 3 anos eu voltei. Tô no kick e eu comecei há 2 semanas atrás no boxe chinês. Então eu sempre procuro melhoria. Por exemplo, hoje. Hoje eu fui fazer uma luta e eu recebi muita pancada, eu recebi muito soco no rosto e eu me achei um merda. Sabe quando você se acha um merda? Que você não é bom o suficiente, mas o professor falou assim, não, você tá lutando bem, você só tem que subir mais a sua guarda, você tem que se defender, você tem que girar mais o corpo. Então é um processo de melhoria constante. Você tem que melhorar no que você faz, seja no esporte, seja no estudo. Às vezes você não tá com paciência o suficiente para estudar alguma coisa, treinar alguma coisa, você vai lá e treina, sempre treinando, sempre mantendo constância. Às vezes você tá com o seu corpo meio franzino, o seu corpo acima do peso, para não dizer outra coisa. E você precisa ganhar massa muscular, então você começa a trabalhar esporadicamente, você começa a trabalhar ganhando dinheiro para você comprar os suplementos, para você ganhar massa, para você emagrecer. Eu não tô falando de monjaro, eu não tô falando de nada de emagrecimento de injetável, eu não tô falando nada de anabolizante. Eu tô falando de um processo de melhoria constante. E às vezes a melhoria vem até no amor, porque quando a gente treina, a gente estuda, a gente pratica um esporte, quando a gente está trabalhando, fazendo uma coisa que a gente gosta, e por exemplo, estou fazendo isso com vocês já faz mais de 10 minutos, eu amo fazer isso, eu acredito que isso é um processo de amor conosco mesmos, é um processo de amor comigo mesmo. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, você está se auto-amando. E se auto-amar, esse auto-amor que você... Soquei o microfone. Esse auto-amor que você faz com você pode te levar a um patamar gigantesco. Por quê? O que diz a filosofia de Jesus Cristo, que para mim é um dos maiores mestres que já existiu, um dos grandes filósofos, dos grandes mentores, uma das grandes pessoas, e eu não estou falando nada de cristianismo e nada do tipo, estou falando de um grande mentor que a humanidade viu passar na Terra. Ele falava, amar o próximo como a ti mesmo. O que significa amar o próximo como a ti mesmo? É você se amar tanto que o amor para com o próximo é excepcional. Só que tem um porém. O professor Hélio Couto, que é um cara que eu assisti bastante, eu assisti todas as aulas dele, tô no terceiro livro dele, agora um livro mais comprido, que é Mentes Informadas, que é um livro para você fazer a ressonância harmônica. Eu não vou falar sobre ressonância harmônica aqui, isso ficaria para um conteúdo mais para frente, quando der resultado aí eu faço sobre ressonância harmônica para vocês. Mas, cara, amar o próximo mais do que ama a ti mesmo. Por quê? Porque quando tu ama o próximo mais do que tu ama a ti mesmo, tu tá exalando energia. E esse processo de exalar energia, que é um processo muito gratificante na nossa vida, que a gente consegue entender tudo aquilo que faz conosco. Cara, se você gosta de uma pessoa, ame ela, dê amor pra ela, cuide dela. Mostre pra ela que ela pode ser a melhor pessoa do mundo, pra ela mesma e para você e ela. Se você gosta de uma pessoa, às vezes você é um amigo, mostra amor para essa pessoa, não tem problema você ser um homem e mostrar amor para um amigo seu ou para uma amiga sua. Não importa se você é mulher e você não consegue demonstrar amor para todas as pessoas porque você sofreu na sua vida por conta de amor, ou se você é um homem que sofreu por conta de desilusão, traição, esses problemas. Os problemas do seu passado ficam no seu passado. O problema que você pode resolver, você resolve. E você melhora com o tempo. E ao tempo, você vai conseguindo resolver tudo aquilo que você precisa resolver. O que acontece é que o medo contrai. Esse medo contrai, ele faz com que você se prenda dentro de você. Que você pare de amar, que você pare de melhorar. E o medo nada mais é do que um processo no nosso cérebro reptiliano, mano. Então entende o seguinte, o seu cérebro reptiliano sempre está em estado de alerta, sistema nervoso simpático, respiração afobada. Então o que você precisa fazer? Quer tirar o medo? Melhora a sua respiração. Eu já estou trazendo 30 conteúdos para vocês falarem o que vocês querem que eu traga no chat. No chat não, nos comentários. Então, aqui ó, o medo contrai. Quando o medo está falando mais alto, você precisa ter um desejo muito mais ardente para aquilo que se expanda. Por exemplo, vamos supor, você está gostando de uma pessoa, mas você tem medo de mandar mensagem para essa pessoa. Eu já tive esse medo muitas vezes e já falei para muitas pessoas que eu amo elas. E hoje eu tenho medo de conviver com certas pessoas que já me machucaram. Mas mesmo assim, o meu desejo de estar próximo, querendo ajudar essa pessoa, não ajudar no sentido de tomar conta da vida da pessoa, mas ajudar essa pessoa com uma energia positiva, com uma mentalidade positiva, com um desejo positivo, independente de quem que seja.
no trabalho, no estudo, no treino, eu sempre transbordo amor. Porque se eu chegar sempre com medo de falar um não para uma pessoa, de não perguntar uma coisa, eu nunca vou evoluir. Eu nunca vou melhorar. Seja melhoria no amor, ou seja melhoria no que for na sua vida. Então, expanda o seu desejo de crescer. Bom, eu parei no expanda seu desejo de crescer, né? Então, é basicamente isso, esse tópico. Vamos para o terceiro tópico, e eu acho que eu estou no terceiro tópico, eu não sei, eu vou, da hora do corte eu misturo as coisas, mas o terceiro tópico é a luta interna entre o medo e desejo. Bom, crescer e fracassar, amar e sofrer. Eu vou ficar com o livrinho aqui na mão porque tem uma mensagem interessante que eu anotei. Cara, o que é crescer e fracassar? Imagina que você tem um trabalho, você está num trabalho e você precisa crescer. Só que quanto mais você avança, mais medo você tem de fazer as coisas. E tudo vai acontecendo ao longo do tempo, sabe? E como que as coisas funcionam? Quando você cresce na sua vida, às vezes você quer pular do primeiro degrau pro 10º degrau, isso faz você fracassar. Eu já fracassei muitas vezes por conta disso. Mas não tenha medo de querer crescer. Querer crescer não é errado. Querer expandir a sua vida não é errado. Não é porque seus pais sempre ficaram na CLT, ou porque seus pais sempre ficaram na roça, ou porque seus pais, seus parentes sempre falam que aquela é a melhor forma. Seja você a sua melhor forma, independente se você vai acertar ou se você vai errar. Eu também falo que não existe erro, existe escolha. Quando você toma ação, você cria duas possibilidades. A de acertar e a de errar. A de conseguir e a de fracassar. Então, não tenha medo. Se você quer criar uma empresa, às vezes você quer fazer alguma coisa individual, ou se você quer começar um negócio, vai. Ele vai crescer esporadicamente. Crescer é um processo e tudo cresce ao longo do tempo. Às vezes você vai acertar, às vezes você vai se desviar do caminho. Às vezes, e quando eu falo desviar do caminho, não é fazer outra coisa. Ou começar a tomar atitudes estranhas. Mas, de fato, errar e de fato fracassar. E tenta, né? Tenta dar certo, no caso, né? Fazer dar certo. Porque aquela pessoa que persiste, tem constância no seu objetivo, consegue fazer funcionar. Eu tenho uma prima e um marido da minha prima, que eles têm uma empresa, não vou citar qualquer empresa, mas eles trabalharam anos para chegar onde que eles estão hoje. Para chegar no nível que eles estão hoje, com as pessoas em volta que eles estão hoje. E talvez o processo que eles fazem, hoje eles se desconectaram de algumas pessoas e se conectaram a outras pessoas. Eu já me desconectei de muitas pessoas, de amigos, de parentes, e já me conectei a outras pessoas. Eu sempre estou procurando me conectar. Para você crescer, você precisa se conectar. E para você parar de sofrer, que é o que a gente vai falar agora, que é sobre amor e sofrimento, você precisa deixar as coisas de lado. Desilusão, traição, todos esses processos dói. Dói muito. Mas não adianta você ficar preso. Quando você ama uma pessoa, seja um amigo, um parente, uma mãe, um pai, às vezes você tem que se desprender dessas pessoas para você crescer, para você evoluir. Às vezes você ama tanto uma mulher, eu já falo, eu não sei se ia gostar, se ia amar, mas tem pessoas que passaram na minha vida, passam e vão passar na minha vida que eu amo. Já falei muitas vezes, mas por que eu vou ficar preso a uma pessoa? Claro, eu preciso fazer o processo de desilusão. Isso leva um tempo, leva um acordo, leva um processo e tudo isso vai vindo ao longo dos anos. Agora, pra que eu vou ficar sofrendo por alguém? Então, quando a gente ama alguém, a gente tem que entender que simplesmente é dar amor. Eu fui parado por um mendigo e esse mendigo foi lá e me deu uma bala. Já tinha conversado com ele uma vez, já tinha comprado um negócio dele. Aí a gente começou a conversar e falou assim, não, pega essa bala aqui pra você. Isso é uma forma de amor. Cada um tem a sua forma de dar amor. E, cara, a gente não precisa sofrer, a gente não precisa se esconder, a gente não precisa ter medo dos outros nos amarem, dos outros mostrarem o que é amor pra gente. A gente precisa amar e amar com o coração, não amar com medo. O sofrimento faz parte do processo do amor, porque a gente está preso às ilusões do que a pessoa pode nos dar e do que a pessoa pode fazer pela gente, ou que a gente pode dar e não dar pela pessoa ou para a pessoa. Então apenas ame. E aqui fala, crescer e fracassar, amar e sofrer. Num relacionamento, às vezes a gente pode até talvez fracassar,
mas no relacionamento a gente vai crescer. Talvez o sofrimento faça parte do processo, porque o namoro, como diz uma certa pessoa que todo mundo conhece, às vezes o namoro não é pra dar. Ele tem que dar errado, porque se ele der certo dá noivado, o noivado tem que dar errado, porque se ele der certo dá casamento, e o casamento dá uma vida, né? Dá várias vidas dependendo de como você leva o seu casamento. Então apenas ame, e ame com o coração. Não ame com medo de sofrer. Ame porque você ama muito a pessoa, seja ela quem for. Seja um amigo, um colega de trabalho, seja seu animal, seja o que for. Até mesmo a sua árvore, as suas plantas. Ame. Elas também sofrem. Todo mundo sofre, mas chega de sofrer. A frequência do amor resolve qualquer problema na nossa vida. Coragem não é ausência de medo. Haja apesar dele. Cara, para que você vai ter medo de agir? Simplesmente haja. Tá com medo? Vai assim mesmo. Tá com problema? Resolve esse problema e vai. Porque você vai ficar se escondendo todo santo dia por conta de alguma coisa. Eu tô gravando um vídeo e vocês acham que eu não gostaria de estar, sei lá, dormindo nesse exato momento? Tá jogando nesse exato momento? Eu tô gravando um vídeo, às vezes até com medo do que eu vou falar, porque às vezes eu sei que eu posso ser cancelado na internet. E ser cancelado hoje talvez seja um dos mínimos problemas que a gente tem. Tudo que a gente fala sempre vai ter um hater. Tudo que você fala pra alguém vai ter um hater. Tudo que você faz vai ter um hater te amaldiçoando, te pegando no seu pé. Às vezes um parente, um amigo seu, falando um monte de coisa que você não deveria fazer aquilo, que aquilo não é pra você. Ah, mas isso não vai dar certo, mas isso não é correto. Cara, foda-se a opinião dos outros. Esse é assunto para outro vídeo, mas vai com medo mesmo. E aqui, algo negativo e algo positivo, né? O que você alimenta no seu dia a dia. Cara, a gente alimenta tanta coisa no nosso dia a dia, que parece loucura, né? Quantos mil pensamentos a gente tem e quantos pensamentos a gente para e fala assim, cara, isso faz total sentido. Eu converso comigo sozinho, tá? Eu tenho essa mania. Eu converso comigo sozinho porque é uma forma de eu esclarecer a minha própria mente. Às vezes eu sou cartomante, e eu vou lá no baralho e fico fazendo umas perguntas aleatórias no baralho para ver o que esclarece na minha vida. Às vezes eu pergunto para alguém que eu conheça, às vezes eu pergunto pro meu terapeuta, pra minha terapeuta, pra minha psicanalista, pro meu psiquiatra, e a gente chega numa conclusão. E às vezes essa conclusão é diferente para ele e é diferente para mim. Mas depende da onde que você tá. Isso é um assunto para outro vídeo também. Mas o ambiente molda a sua realidade. As pessoas que convivem com você moldam a sua realidade. Se você convive com 5 pessoas que são negativas, você vai ser o sexto negativo, o sexto pobre, o sexto alcoólatra, você sempre vai ser o sexto. Agora, se você convive com 5 pessoas que pensam e falam de dinheiro, que pensam e falam de espiritualidade, que pensam e falam em família, que pensam e falam de diversas coisas que agregam valor para você, pode ter certeza que você vai ter muito resultado na sua vida. Então, antes de você se perder nessa história toda, pense o seguinte: o que eu estou fazendo que eu posso fazer melhor? Qual que é o pensamento que eu tenho que trocar? Eu vou dar uma liçãozinha para vocês de casa, depois que vocês terminarem esse vídeo. Vocês vão pegar todo o conteúdo que vocês têm, tudo que vocês têm de negativo, vocês vão fazer um quadro. Vocês vão listar todas as suas principais palavras que você fala no dia e todos os pensamentos que vocês têm. Ah, eu tive um pensamento... Ah, eu não sei ganhar dinheiro. Ah, eu sou pobre. Ah, eu isso. Ah, eu aquilo. Ah, não, eu sou foda. Ah, não, eu sou bom. Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo que é palavra positiva e palavra negativa, você vai fazer um quadro, chamado de quadro negro por Franz Bardon. Esse quadro negro é um dos passos que o Franz Bardon ensina no primeiro capítulo do livro. Eu não vou fazer o livro, eu nem vou falar o que esse livro faz. É um livro de ritual para você ter uma melhoria na sua consciência e você desenvolver certas habilidades na sua vida. Não recomendo você fazer, não recomendo você ser um louco como eu que faz as coisas sem pesquisar na internet, sem um mestre ou um mentor para estar te ensinando. Então, você vai fazer esse quadro. Esse quadro tem que ter palavras, esse quadro tem que ter um significado, então você define o significado para esse quadro. E você pode definir por temas, fazer vários quadros diferentes definido por temas. Frases positivas e frases negativas. Até melhor, faz frases positivas, frases negativas, palavras positivas, palavras negativas. Sobre você, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você pensa.
E você vai começar a analisar isso no seu dia a dia. Todos os dias você vai lá, se você conseguir fazer no Word também, no Excel pode ser também, você vai pegar, vai fazer essa planilha, vai fazer essa palavra no Excel e você vai dividir por dias. Definiu por dias, essa palavra X, eu pensei isso nesse dia. Ah, eu pensei isso nesse dia X. Eu não pensei isso nesse dia Bzinho. E você vai fazendo isso até que o seu pensamento esteja mudado. Porque quando o seu pensamento muda, a sua ideia se transforma. E aí você consegue ter o resultado que você tanto quer. Tudo é mental. No Kybalion fala, tudo é mental. O Kybalion é um outro assunto que eu pretendo. O Kybalion é um outro assunto que eu quero trazer pra vocês. Acabou cortando o vídeo de novo. E galera, é isso. É basicamente isso. Eu ia citar o Kybalion aqui, mas eu acho que não tem necessidade. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente. Comente, sei lá. Tamo junto, Hot. Só para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Não pule esse vídeo até o final para você dizer essa palavra. Mas se você chegou até o final desse vídeo, fala tamo junto, Hot. H-O-T-T. Que é o meu sobrenome, que é como tá no título do canal. É isso. Até a próxima. Tchau. Fui.